Episódio 6 da quarta temporada de Shingeki no Kyojin, galera. A batalha contra o Titã Martelo de Guerra, ou, para os íntimos, Marcelo de Guerra, começou, galera. E eu queria muito pedir, quem ainda não é inscrito no canal, para se inscrever, pra gente acompanhar junto essa jornada. Vamos falar sobre esse episódio nesse vídeo. E antes eu queria dar um recado, galera. Quem tá procurando um site pra assistir Shingeki no Kyojin, você pode assistir pela Crunchyroll, plataforma oficial aqui no Brasil. Funciona da seguinte forma, gente. Sai todo domingo às 5h45 da tarde para os assinantes premium e depois de uma semana o episódio é liberado para os não assinantes, ou seja, todos os antigos episódios de todas as outras temporadas eles são liberados para serem assistidos sem qualquer tipo de assinatura. E não só Shingeki no Kyojin, mas a Crunchyroll também tem um catálogo enorme, incluindo vários animes extremamente populares e a maioria dos animes de temporada que saem a cada trimestre. E se você quiser conhecer os planos, você pode testar 14 dias de graça e testar qualquer um desses planos se você clicar no link da descrição, que dessa forma você consegue maratonar o que você quiser sem precisar assistir nenhum anúncio, beleza, galera? Confere o link na descrição. Mas vamos lá falar sobre esse episódio, galera. Se o episódio passado já dividiu as pessoas, a opinião das pessoas, esse então nem se fala. O principal foco das discussões aqui foi o CGI usado nos Titãs e a aparência da Mikasa nesse episódio, né? A gente finalmente vendo a aparência dela num episódio de fato, né? Sem ser a aparência dela mostrada num trailer que já tinha gerado polêmica, e eu fiz um vídeo sobre isso, agora a gente vê a aparência dela nesse episódio, né? Vamos falar um pouco sobre isso mais pro final, mas o episódio ele não foi só isso, galera. Vamos falar das coisas importantes que aconteceram nesse episódio, depois a gente vai comentar um pouco em relação à animação e à aparência da Mikasa. Galera, o episódio ele começa com uma cena aparentemente filler, né? Se não me falha a memória, essa cena não existe no mangá, quando o Willy Taibar ele conversa e se despede da família dele, da esposa e dos filhos. Isso se eu não me engano, se não me falha a memória mesmo, eu posso estar enganado, essa cena não existe no mangá, então foi muito bom que provavelmente essa cena tenha sido inclusa nesse comecinho do episódio, né? É basicamente aquele tipo de cena pra complementar, pra meio que dar pra gente poder simpatizar um pouco mais com a morte do personagem, né? A gente já vê a morte do personagem e depois o anime ele faz a gente sentir um pouco de apego, um pouco de empatia com ele, né? Então a gente teve essa primeira cena e a segunda cena, que era fundamental, que eu achava que eles tinham cortado, que foi o diálogo dele com o comandante Magath antes do grande momento acontecer, da grande morte dele acontecer, que sintetiza muito algo que eu achava que não tinha ficado tão claro assim, que é o fato do Willy Taibar, ele já está esperando a morte dele acontecer nessa declaração de guerra. Isso não tinha sido ficado tão claro assim ao longo dos outros episódios, né, com os outros diálogos, mas ele já tinha quase que a total certeza de que aquilo poderia acontecer. E esse diálogo com o comandante Magath deixa isso extremamente claro. O próprio comandante, ele fica naquela dúvida, ele fica receoso se eles realmente devem fazer isso, né? E o próprio Willy Taibar, ele fala, não, a gente tem que seguir adiante com esse plano. Eu preciso ser a grande isca e a grande pessoa que vai morrer pra justificar os outros líderes mundiais, os outros países irem contra a Ilha de Paraty, né? Não tem como ser outra pessoa, porque senão vai passar despercebido, né? Vai ser quase que como um outro civil qualquer sendo morto, então isso não vai causar o impacto necessário. Então ele vai para aquele palco já esperando a morte dele acontecer. Talvez ele não esperasse acontecer logo no momento exato que a declaração acontecesse, mas logo depois aconteceu no fim das contas, né? Então foi muito impactante, essa cena foi muito forte, a gente vê o próprio comandante Magath receoso, será que a gente decide, será que a gente realmente deve fazer isso, né? Então é muito importante essa nuance do comandante Magath pro que a gente vai ver ao longo do resto da história de Shingeki no Kyojin, né? Essas nuances são importantes pra gente entender a construção, o desenvolvimento do personagem mais adiante. E só um pequeno parênteses rápido aqui, todo vídeo tem alguém que vai questionar a pronúncia Willy Taibar, mas é assim que os personagens falam. Eu vou lembrar aqui mais uma vez que é assim que os personagens falam. Depois a gente tem o Martelo de Guerra, Marcelo de Guerra para os íntimos, se transformando. A gente vê que na verdade não era o Willy Taibar, né? O que faz muito sentido com a fala dele no começo desse episódio, né? Dele dizendo que tem que ser a isca, ele não teria como ser a isca se ele fosse o Titã, né? Então teria que ser outra pessoa, a gente descobre que não é ele, de fato, né? E quem aparece é a suposta empregada da família, que na verdade era uma irmã mais nova do próprio Willy Taibar. Ele chama o Willy Taibar de irmão, e no próprio mangá a gente tem uma definição, né? No começo de volume, quando a gente tem a apresentação, o painel onde a gente vê vários dos personagens e a síntese de quem é cada um deles, a gente vê essa personagem sendo descrita como irmã mais nova
do Ilitaibar. Talvez ela trabalhasse como empregada, mas ainda assim ela era irmã mais nova do Ilitaibar, irmã mais nova e realmente alguém de fato da família, né? Então ela era a pessoa que detinha o poder do Titã Martelo de Guerra e quando ela decide se transformar, o Eren decide interceptar, não deixando ela completar a transformação, né? A gente até acha, peraí, a transformação dela é com aquela cara cheia de músculo ou vai ter ou ficou faltando alguma coisa, né? O Eren interrompe aquilo e a gente querendo ver, peraí, tipo, porra, eu quero ver a transformação, não interrompe. A gente mesmo na expectativa, né, de ver a fisionomia, o design do personagem, do Titã, a gente fica assim, peraí, pô, eu queria ver. Mas o Eren vai lá, interrompe a transformação e começa a bater incessantemente na cabeça do Titã, já pra matar de vez, cara. Foi muito legal, né? Uma quebra do clichê basicão de shonen, dos personagens eles esperarem os outros se transformarem. E um detalhe que eu já tava esquecendo, antes dessa batalha começar a acontecer, o Eren, depois que ele se transforma, ele começa a esmagar uma porrada de gente que tava na plateia, mas muita gente de verdade. Ele se joga, a primeira jogada que ele vai, ele se joga assim de barriga em cima de todo mundo pra matar e esmagar o máximo de gente possível de uma vez, galera. Então, caraca, é um negócio bizarro de verdade, ele se jogando feito um louco, assim, feito um maluco mesmo, em cima de todo mundo, e ele matando duas crianças dessa nova geração, que foi primeiro a Zofia, que ela foi esmagada por uma pedra, e os outros personagens, a Gabi, eu esqueci o nome do outro, e o Colt, eu tive que pesquisar aqui porque eu juro que eu esqueci o nome do personagem. Eles vendo que a Zofia, ela tava esmagada por uma pedra e eles nem conseguindo tirar o corpo dela de lá, e depois o Udo sendo esmagado pelas outras pessoas. Se ele não foi esmagado diretamente pelo Eren, ele foi esmagado pelas outras pessoas, e morte por pisoteamento é algo que é difícil de eu engolir. Sempre foi muito difícil, particularmente pra mim, de engolir, porque quando alguém pisa em você, você pensa assim, ai, doeu, né? Quando um amigo seu vai pisar em você, você sente uma dorzinha ali, mas cara, pra pessoas te pisarem até você morrer, demora um pouco, mas demora um pouco, meu amigo. Tem que ser muita pisada e realmente é algo que eu consegui sentir, cara. Quando eles estavam levando o corpo do Udo depois pra tentar recuperar ele, dava pra ver que o cara já tava morto. O moleque já tinha morrido, então foram cenas fortíssimas dessas pessoas que tinham morrido no meio dessa investida do Eren. Mas voltando à luta, o martelo de guerra, ele consegue perfurar, criar uma grande estaca do chão e consegue perfurar e afastar assim o Eren, né? Prende o Eren naquela estaca e ele finalmente consegue terminar a transformação. Se reparar, a fisionomia dele no mangá parecia muito masculina, né? Não tinha uma nuance tão clara assim pra simbolizar que era uma mulher que estava usando o poder daquele titã. Mas no anime, pelo menos, eles colocaram uns cíliozinhos um pouquinho maiores aqui, um pouquinho prolongados, só pra, de leve, simbolizar que era uma personagem feminina, né? Que era uma mulher dentro daquele titã. Além da voz feminina também que eles colocaram, né? Além disso, no mangá a gente não tinha como saber, mas pelo menos no anime eles colocaram esse mínimo detalhe que fez uma diferença bem sutil. Logo depois, o martelo de guerra invoca justamente o martelo de guerra dele pra tentar bater no Eren, mas o Eren ele consegue socar aquela estaca e ele consegue desviar daquele ataque, né? Só que logo depois que ele pisa no chão, vários espinhos surgem do chão pra prender ele naquele ponto, né? E depois ele começa a levar uma porrada de tiro do exército de Marley, ele começa de fato a ficar na desvantagem naquela batalha, né? E o ponto principal, galera, o ponto principal dessa luta é quando nesse momento que o Eren ele tá preso, ele não consegue se soltar, o martelo de guerra ele decide dar uma marretada de cima pra baixo e destrói a cabeça e os braços dele. Para quem não sabe, a arma martelo de guerra, né, era usada justamente como um martelo em guerras para conseguir danificar armaduras muito fortes, né? Então a gente vê isso sendo reproduzido aqui no anime de Shingeki no Kyojin com esse martelo. Apesar de não ter a mesma fisionomia, ele consegue ultrapassar a defesa armada dos braços do Eren, consegue destruir não só os braços, mas junto da cabeça do Eren inteiro. Infelizmente essa cena não teve o mesmo impacto que era pra ter no anime, né? De fato, no mangá, essa cena era pra ter. Foi a cena assim que eu olhei e falei, caraca! E depois o Eren sai do corpo de Titã, porque só fica ali a nuca, né? Não fica mais cabeça no corpo de Titã do Eren, depois o Eren sai. Todo esse conjunto de cena aqui teve muito mais impacto no mangá, e eu tento ser muito claro aqui, pelo fato de eu já ter lido essa cena no mangá, então naturalmente eu já sei o que iria acontecer, mas eu tento separar um pouco as coisas, e eu realmente acho que no mangá essa cena teve mais impacto mesmo. Só que logo depois a Mikasa aparece pra salvar o Eren, galera. Aquela cena, aquela animação com o CGI ali no ambiente, nos prédios, e ela voando
falando em primeira pessoa, nossa, aquilo tava muito legal. A cena, a música também, quando ela aparece, tava muito impactante, aquilo foi muito forte, ficou muito bem feito mesmo, e toda a dinâmica dela também, esquivando, né, dos golpes do martelo de guerra. Tem uma cena específica que ela fica linda, e ela, depois de explodir a nuca do martelo de guerra, fala com o Eren, dizendo pra ele voltar pra casa, né? O capítulo 101 termina justamente nessa cena, mas depois, no episódio, a gente ainda tem algumas páginas do capítulo 102. Não é o capítulo 102 inteiro, mas pelo menos é uma boa parte desse outro capítulo, né? Mas ela dizendo pro Eren nessa parte, né, voltar pra casa, pedindo pra ele voltar pra casa, faz muito sentido, né? A gente já entende que o Eren, ele foi, se não sozinho, mas ele adiantou um pouco as coisas que eram pra acontecer, né? A gente vê que a tropa de exploração tava meio que, parece que correndo atrás do Eren ali, né? Estavam tentando ali meio que seguir o Eren, porque se eles tivessem só corrido atrás do Eren, eles não teriam como ter se infiltrado de forma tão minuciosa como foi, né? Então parece que as coisas não foram, eles não estão muito em sintonia, eles não estão muito em acordância, né? O Eren e a tropa de exploração. Talvez a tropa de exploração estivesse hesitando em executar esse plano de declarar a guerra, né? Fazer a contra-declaração de guerra, mas ainda assim a gente precisa ver qual vai ser o diálogo entre eles pra gente entender tudo isso. A gente vê também, finalmente, o resto da tropa de exploração, não só a Mikasa, mas o Jean, conversando com o Floch, que tá junto dessa operação também. Vocês lembram do Floch, que foi o Randall que conseguiu achar o corpo do Erwin e levar até o Levi, né? E o Levi fez a decisão de colocar a seringa do Titã dentro do próprio Armin, e ele ficou revoltado com isso. O próprio Floch, ele tá tendo um destaque depois desse time skip, e ainda vai ter muito mais destaque, mas já começa, prestem muito bem atenção no diálogo que ele tem com o Jean, porque o Jean, ele fala sobre os prédios que ele estava incendiando, e ele dizendo que o dano precisava ser mínimo em relação aos civis que estavam presentes lá. Já o Floch, ele era completamente contra, ele argumentou contra isso, dizendo que eram tudo inimigo, que tinham que queimar mesmo, não tava nem aí. Isso vai dar em alguma coisa, já algo que vai ser rumado para alguma coisa, algo que tá começando a semente que tá sendo construída para esse personagem brilhar muito mais lá na frente. A gente vê também o Connie também aparecendo nesse episódio, ele tá altíssimo, na altura dele tá completamente bizarra em comparação ao que era antes do time skip, e a gente vê também a Sasha em ação, matando algumas pessoas do exército de Marley, e quem vê ela matando essas pessoas é a Gabi. A Gabi, quando olhou de volta, o rosto da Sasha parecia muito quando um animal marca você como um alvo. Será que ela vai esquecer do rosto da Sasha? Vamos ver no episódio seguinte. Depois do episódio, ele volta para a luta do Eren contra o Titã Martelo de Guerra, e cara, foi muito bom como o Eren, ele foi sagaz e perspicaz e conseguir descobrir, conseguir deduzir, na verdade, antes dele ter visto que era só uma marionete, aquele Titã Martelo de Guerra, mas antes dele ver aquele cabo USB conectando o pé do Titã Martelo de Guerra, algo que tava ali embaixo da terra, antes dele ver isso na prática, ele já conseguiu deduzir, peraí, a gente tá dando porrada na nuca desse Titã, mas ele não tá morrendo de jeito nenhum, e quando ele se transformou, ele não se transformou a partir da nuca, então cadê o corpo original desse Titã? Se ele se transformou a partir dos pés, só pode ter algo relacionado a isso, e ele, depois de deduzir isso, é que ele vê que realmente tinha um cabo USB ligando ao corpo original, e ele decide se transformar novamente para ir atrás desse corpo. Ele vê que esse corpo está dentro de um cristal muito parecido, né, praticamente igual ao cristal que a Annie também foi aprisionada depois da primeira temporada. A gente só tem que saber como o Eren, ele vai tentar quebrar esse cristal. Além disso, o Porco e a Pika, eles conseguem sair da armadilha onde eles foram colocados, né? Foi explicado pra gente que aquela cena onde a Pika, ela conversa, ela decide ali falar rapidamente ali com algumas pessoas do exército, na verdade tinha uma segunda intenção. Ela normalmente não age daquela forma, e eu falei isso pra vocês, né, pra vocês ficarem atentos a essa cena. Ela realmente estava visando aquelas pessoas, e isso foi explicitado pra gente nesse episódio. Ela foi pegar a armadura do Titã Quadrúpede enquanto o Porco, ele já se transformou, e ele decide tentar atacar e tentar recuperar o Titã Fundador do Eren, galera. Quando ele morde, ele já tinha mordido a nuca do Eren, cara. Foi uma emboscada ali que quase que o Eren dá ruim pra ele, mas o Levi aparece logo em seguida. Bem estratégico da parte dele. Se ele não consegue quebrar a armadura, a carapaça do rosto do Titã, por que não ele cortar simplesmente, né,
né, a parte muscular pra fazer com que ele não conseguisse morder. Então, cara, só aquela cena já foi suficiente pro porco ele deduzir que aquele seria um Ackerman, pelo nível de precisão e habilidade daquele soldado, e além disso, pelas próprias memórias, né, que ele tinha da Ymir. Obviamente, quando ele viu o Levi, ele entendeu quem era o personagem. Ou será que foi simplesmente pela aura do monstro, né? Só a aura do monstro já seria suficiente para ele deduzir quem seria aquele personagem, galera. Mas a aparição dele no finalzinho do episódio, junto com o resto da tropa de exploração, o porco entrando em desespero completo, não conseguindo sair dali, sendo explodido e ficando lá no meio ali, ó, no meio da galera, prestes a ser rebocado. Ele, pera, eu sou um titã, como é que esses caras podem? São os demônios da terra, tal, não sei o que. Daí ele de Paraty, né? E no finalzinho do episódio, o Levi, o rosto do Levi aparecendo e aproximando. Nossa, que gancho incrível que foi esse final de episódio. Como eu falei, não foi o mesmo gancho que foi no final do capítulo 102. Semana que vem eu vou dizer qual vai ser esse momento quando a gente vê ele, provavelmente no meio do episódio, mas foi um ótimo gancho ainda assim, quando a gente vê também a tropa de exploração chegando, todo mundo prestes a rebocar ali o porco. Nossa, foi lindo de verdade. Agora, galera, já que a gente falou sobre o episódio, sobre o CGI dos Titãs, eu não vou dar hate nesse episódio. Eu entendo completamente que ele não tenha ficado perfeito. Eu entendo completamente, assim como eu falei no meio desse vídeo, que o impacto, de forma geral, dessa luta foi muito maior no mangá do que no anime, mas eu não vou dar hate porque, fora isso, a gente tem que considerar que tá sendo um ótimo trabalho e a gente sabe como são as coisas nos bastidores, né? A gente sabe como os prazos são horríveis para entrega desses animes e a gente tem que ser compreensível nesse momento, né? Claro que a gente ia gostar de ver algo sensacional, mas ainda assim eu não vou dar hate, principalmente por conta disso, principalmente por conta de dois motivos: pela essência do que é trabalhar e do que é um trabalho de corno com animes japoneses, e também pelo fato de, fora isso pelo menos, o mapa tá entregando um ótimo trabalho. O CGI, mais especificamente no DMT e na tropa de exploração, eu acho que fez muito sentido quando a gente vê a tropa de exploração de longe, né, como os bonequinhos ali, o DMT também em 3D, né, em CGI, tava bem ok, tava bem razoável, achei bem condizente eles também usarem essa tecnologia, né, para esses momentos onde a gente não tinha um foco tão grande assim no rosto dos personagens, e depois quando a gente viu o foco no rosto deles, tudo bem, a gente tem animação 2D convencional. Acho que nesse sentido eles conseguiram trabalhar muito bem a computação gráfica. E sobre a Mikasa, que também todo mundo tá falando sobre isso, galera, eu tô pensando ainda, eu não quero estender muito esse vídeo porque já tá bastante longo, mas eu tô pensando em aprofundar um pouco mais esses assuntos aí num vídeo separado durante a semana. Mas de forma geral, eu achei bem menos grotesca a mudança na personagem, né? Eu acho que o único frame que realmente ela parecia ter um maxilar bem maior é aquela cena que eu vou estar mostrando pra vocês ali, que realmente evidencia bastante um maxilar que nem no mangá, se a gente comparar aqui, não parecia tão grande assim, né? O rosto dela ainda parecia um pouco mais fininho do que foi apresentado pra gente, pelo menos nesse frame específico, mas se a gente pegar frame por frame aqui, esse vídeo vai ficar eterno e talvez eu faça um vídeo extra falando mais sobre isso durante a semana. Eu quero ver a repercussão do que vai ser, mas eu quero saber principalmente agora de vocês, o que vocês acharam desse episódio, e principalmente eu quero que vocês se inscrevam no canal para a gente acompanhar junto essa reta final, não só do anime, mas do mangá de Shingeki no Kyojin. E aproveita também para ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que saírem de Shingeki no Kyojin, galera. Conto com a sua inscrição e assine a Crunchyroll, primeiro link na descrição. Beleza, galera? Até a próxima. Tchau!